E aí pessoal, João Homem na área de novo e nas aulas anteriores nós construímos as bases para criar nosso próprio setup. Hoje nós vamos dar um passo crucial aqui, que é aprender a formular hipóteses operacionais baseadas em padrões reais e como testá-las de forma sistemática. É aqui que a mágica começa a acontecer. Mas antes disso, como sempre, vamos relembrar rapidamente onde nós estamos nessa nova jornada. Bom, a gente já entendeu que setups prontos não funcionam, desenvolvemos uma mentalidade de trader autor, aprendemos a observar o mercado de forma sistemática e compreendemos a equação fundamental do trade. Agora, nós vamos transformar todas essas observações e conhecimentos em hipóteses operacionais concretas, os primeiros esboços do seu setup personalizado. Mas primeiro, vamos entender o que significa realmente pensar como cientista do mercado. Saca só. Vamos lá, pequenos cientistas. Uma hipótese operacional é simplesmente uma afirmação testável sobre como o mercado deve se comportar em determinadas condições. Isso é hipótese operacional. Eu sei que quando eu falei nas primeiras aulas de hipótese operacional, o pessoal deve ficar, meu Deus, que porra é essa? Não, cara, é simples, pelo menos é simples de explicar. Fazer outra coisa, né? Mas a gente está ensinando aqui como fazer. Mas então vamos dar o exemplo. Bom, quando o preço rompe uma resistência importante com volume acima da média, ele tende a continuar subindo por pelo menos mais X pontos. Cara, isso bate bastante com a base do meu operacional, que é um operacional de continuidade, né? A gente espera ali que o mercado continue depois de ter demonstrado força e volume ali, né? Então o meu operacional, a base dele é tipo isso, não é bem isso, tá? Mas é tipo isso, é um trade de continuidade. Mas a palavra-chave aqui é testável. Sua hipótese precisa ser específico o suficiente para que você possa verificar se ela está certa ou errada. Bom, uma boa hipótese operacional tem 4 componentes essenciais, sendo eles: 1. A condição de entrada. O que precisa acontecer para você entrar no trade? 2. A direção esperada. Para onde você espera que o preço vá, né? O ativo ou o preço, tanto faz. Então, qual direção você espera que ele vá? Eu lembro quando eu comecei a criar meus operacionais, cara, eu acertava muito a direção, né? Mas eu errava ou a entrada, ou o time, ou a saída. Mas eu fiquei bom em acertar a direção. Então, qualquer um desses pontos aqui, cara, são importantes, mas acertar a direção, e aí acertar a direção, gente, não é acertar toda hora a direção, mas você vai ver que na maioria das vezes, realmente o mercado segue aquele rumo que você esperava. Isso já é um adianto enorme, cara, tá? Para você criar seu operacional, tá bom? Então vamos lá. A direção esperada, falei aqui, é o segundo item. O terceiro, o alvo. Até onde você espera que o preço vá. E aí, o quarto, invalidação, que é o quê? O que invalidaria ali sua hipótese, né? Ou seja, o seu stop. Como eu disse, quando eu comecei a formular minhas primeiras hipóteses, eu cometi um erro comum. Elas eram vagas demais, sabe? É uma coisa assim que eu via no mercado. Eu acho que toda vez que acontece isso aqui, acontece aquilo ali e tal, mas ficava muito vago, sabe? Eu dizia coisas como: quando o mercado está em tendência de alta, comprar pullbacks é lucrativo. Ok, faz sentido, mas falta coisa, né? Isso não é uma hipótese testável. O que define uma tendência de alta? O que exatamente é um pullback? O que significa lucrativo? É uma pergunta. Quer ver uma versão melhor dessa hipótese? Ela seria: quando o preço está acima da média móvel de 21 períodos, com inclinação positiva, e recua até tocar essa média, formando um candle de alta, uma entrada compradora tem probabilidade de 65% de atingir o próximo nível de resistência importante. Melhorou bastante. Eu vou confessar que eu não tinha tantos detalhes assim no início, quando eu comecei a formular as primeiras hipóteses. Tá? Mas com o tempo você vai vendo que você vai colocando mais informações e mais coisas e fica tudo bem denso de conteúdo, de situações, de cenário. Sabe? Você consegue enxergar o cenário de forma mais clara.
e de forma mais detalhada, né? Mas isso precisa de um tempo ali treinando, tá bom? Mas você percebe a diferença? A segunda versão é específica, mensurável, testável. E aí um ponto crucial. Suas hipóteses devem vir das suas observações, não de livros, não de cursos, não de gurus da internet. Lembra da aula sobre observação? É aqui que todo aquele trabalho começa a dar frutos. Analise seus registros, procure padrões recorrentes e formule hipóteses baseadas no que você viu acontecer repetidamente. Então vamos lá. Vamos construir juntos uma hipótese operacional completa, passo a passo. Topas? Então vamos lá. Vamos imaginar. Digamos que através das suas observações, mais uma vez, tá, você notou o seguinte padrão. Quando o índice abre em gap de baixa, após 3 dias consecutivos de queda, e nos primeiros 30 minutos forma um candle de alta que fecha acima do dia anterior, tá bem específico, né? Frequentemente o preço continua subindo pelo resto do dia. Gente, eu tô viajando na maionese. Por favor, não vão fazer isso no mercado amanhã. Não quer dizer que não funcione, mas veio do nada, veio do éter, tá? Mas, cara, tá aí uma hipótese bem feita, bem construída. Tá? Fica fácil você testar isso aí. Mas ainda falta algo para ela ficar completa. Tá? Você tem a tese ali. Agora, a sua hipótese operacional completa seria... Vamos lá, vamos elencar. 1. Condição de entrada. Índice abre em gap de baixa de pelo menos 0,5%. Vem de 3 dias consecutivos de queda. Nos primeiros 30 minutos forma um candle de alta. Esse candle de alta fecha acima da abertura do dia anterior. Esses são os pré-requisitos para a sua entrada. A gente só está falando de entrada até agora. Tá? Mas vamos lá, número 2. A direção esperada. Obviamente, esse exemplo que a gente está usando é de alta. Né? Você acha que o mercado, com esse setup aqui, que deu entrada, ele vai subir o resto do dia, como está na sua tese. Então vamos lá, direção esperada, alta, ok. Agora, qual o alvo? O alvo é o fechamento do gap ou alta de pelo menos 1,5% em relação ao preço de entrada. É um alvo específico, de acordo com a nossa viagem de exemplo aqui. E onde estaria o quarto ponto aí, que é a invalidação, ou seja, o stop, é se o preço romper para baixo a mínima do candle de entrada. Simples assim, tá? Ali seria o stop. Agora sim, nós temos uma hipótese clara e testável. A gente pode verificar exatamente quantas vezes essa condição ocorreu no passado e qual foi o resultado disso. Uma das minhas primeiras hipóteses bem-sucedidas, ela foi baseada em como o mercado se comportava após um padrão específico de engolfo. Tá? Como engolfo que vocês conhecem dos livros aí, tá? Mas no day trade. E isso em suportes importantes. Eu observei na época ali que quando um candle vendedor era completamente engolido por um candle comprador, né, em um nível de suporte ali, ele frequentemente marcava o fim de um movimento de queda. Ok, coisa ainda minha do João ali, iniciante. Tá? Mas foi uma hipótese que eu coloquei ali. Né? Uma tese que eu coloquei ali, um padrão que eu enxerguei ali. E aí minha hipótese era qual? 1. A condição de entrada. O padrão de engolfo de alta em um nível de suporte importante. 2. A direção esperada, obviamente, alta. 3. O alvo, próximo nível de resistência importante. 4. Invalidação, rompimento da mínima do candle de engolfo. Essa hipótese simples se tornou um dos pilares do meu setup pessoal ali na época, tá? Com uma taxa de acerto aí de cerca de 65% e uma relação de risco-retorno média de 1 para 2,5. Tá? Isso foi naquela época, gente, pelo amor de Deus. Eu não estou fazendo isso agora. Então, quer testar, testa à vontade e tal, mas, enfim, hoje em dia eu não sei como é que está esse setup aí específico.
Mas o importante, cara, é começar com hipóteses simples, baseadas em padrões claros e recorrentes. À medida que você vai ganhando experiência ali, você pode refinar e aí sim adicionar certa complexidade. As hipóteses que você está formulando agora são o embrião do seu setup personalizado, o que chamo de versão 1.0. E aqui vai mais um conselho crucial. Comece simples. Um dos maiores erros que vejo traders iniciantes cometerem é tentar criar setups extremamente complexos desde o início. Eles querem combinar 5 indicadores diferentes, 3 time frames, análise fundamentalista, astrologia, né, a posição da lua. Porra, o resultado já sabe. Paralisia ali por análise e inconsistência. Quando eu comecei a criar meu próprio setup, eu fiquei em uma única hipótese simples. Eu dominei completamente aquela hipótese antes de adicionar qualquer complexidade. Inclusive, o meu setup que me levou para frente, quando eu comecei a ficar full time em casa fazendo trade, era um setup simples. Ele era muito simples. Tá? Simples, travado, sabe? Muito rígido, né? Ou seja, eu ficava muito travado para poder operar com ele, mas foi o operacional que me levou para frente, sabe? Que me fez sobreviver ali em casa, né? Durante um tempo até eu começar a adicionar complexidade nele, tá? Então seja simples, é como aprender a jogar pôquer, cara. Você começa dominando uma estratégia básica e sólida, né? Antes de incorporar uma jogada mais avançada ali. Se você tentar fazer jogadas complexas sem dominar o básico, vai quebrar rapidamente tanto no trade como no poker. A sua versão 1.0 deve ter no máximo 2 ou 3 hipóteses operacionais. Os critérios de entrada claros e objetivos. As regras de gestão simples e diretas. O foco em um único time frame e, por favor, poucos ativos nesse início. Lembre-se, é melhor dominar completamente um setup simples do que aplicar parcialmente um setup complexo. É igual faixa branca que chega na academia querendo dar armlock voador porque viu o cara no vídeo fazendo isso aí. Ele não sabe nem dar um armlock da guarda ainda. Só a galera do jiu-jitsu vai entender o que eu estou falando. Mas enfim, a simplicidade traz clareza e a clareza traz confiança. No trading, a confiança na sua estratégia é fundamental para executá-la corretamente nos momentos de pressão. Grave isso que eu estou falando, tá? Você precisa confiar no que você está fazendo, porque muitas vezes, não poucas, muitas vezes o mercado vai testar totalmente a sua fé naquilo ali. E ó, essa versão 1.0 não será perfeita e nem precisa ser. É apenas o ponto de partida da sua evolução como trader. O importante é que será genuinamente sua, como eu dei o exemplo aqui do meu trade da VWAP, que me sustentou um tempo ali, mesmo sendo muito simples. Era simples, era feio, era chato, mas era lucrativo e era meu. Tá? Então, cara, genuinamente sua, baseada nas suas próprias observações e alinhada com a sua personalidade. Então, o que aprendemos hoje, amiguinhos? A galera do He-Man vai lembrar disso. Bom, a gente aprendeu como formular hipóteses operacionais claras e testáveis. A gente aprendeu sobre os 4 componentes essenciais de uma boa hipótese. A gente aprendeu também a importância de começar simples e dominar completamente a sua versão 1.0. Na próxima aula, nós vamos estruturar sua estratégia completa, definindo os 4 blocos essenciais de qualquer setup bem-sucedido. Sua tarefa até lá é pelo menos você tem que formular 2 hipóteses operacionais completas, seguindo o modelo que discutimos hoje. Baseie-se nas suas próprias observações e certifique-se de que são específicas e testáveis. Lembre-se, traders amadores copiam setups. Traders profissionais criam hipóteses. Comece a pensar como um cientista do mercado. E você já vai estar à frente da maioria só por isso. Nos vemos na próxima aula. Aqui é João Homem e tamo junto nessa jornada.